nós estamos falando da visão para a nossa vida, porque a igreja não é o prédio. Eu acho que isso, de modo geral, vocês sabem. Se alguém aqui está pensando ou tem o entendimento de que a igreja é o prédio, ainda precisa aprender um pouquinho mais. A igreja são as pessoas que estão nela. E quando nós olhamos o texto de 2 Timóteo, nós vemos uma declaração apaixonada do apóstolo Paulo do que é ser igreja. Nós vemos uma declaração apaixonada do apóstolo Paulo do que ele acreditava sobre aquilo que ele deu à vida. Porque o apóstolo Paulo, que é conhecido aí como o apóstolo dos gentios, ele literalmente deu a sua vida em prol da igreja. No sentido de que Paulo é aquele que por onde andava, plantava uma igreja. Aonde Paulo andou, depois de convertido, um grupo de pessoas passou a se reunir para ouvir, para adorar, para anunciar a palavra de Deus. Isso é muito forte. Porque a grande realidade é que muitas vezes nós não conseguimos anunciar nem na própria casa em que vivemos. E Paulo vai dedicar todo o restante da sua vida a essa proclamação. E ele começa aqui então a falar, ele diz: meu filho, seja forte. E aí nós temos que observar que todas as vezes que o texto bíblico traz uma ação, ela precisa ser observada. Todas as vezes que encontramos um texto onde nós temos verbos, nós precisamos observar o que esses verbos estão de fato dizendo, porque são ações que provavelmente nós precisamos tomar. Igreja não é uma organização que deve ser influenciada simplesmente por uma questão de marketing. A igreja não é um lugar onde nós colocamos simplesmente o nosso entendimento e passamos a tomar decisões baseadas no nosso gosto pessoal, naquilo que nós queremos ou naquilo que nós achamos o melhor. A igreja é algo que já vem com normas estabelecidas. A igreja do Senhor é algo que já vem com o que precisa ser feito plenamente anunciado, independente da época. E Paulo começa a dizer aqui a Timóteo algumas questões, algumas características que nós precisamos encontrar na igreja. E se falamos que precisamos encontrar na igreja, não é nos outros, é em nós mesmos. Porque a igreja é a junção disso. Inclusive, nós temos falado, e é bom lembrar que sim, nós somos o corpo de Cristo juntos. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Se eu saio daqui, se eu perco a comunhão com os meus irmãos, se eu não estou mais conectado a uma comunidade, eu não sou mais o corpo de Cristo. Porque o Senhor entendeu na sua sabedoria, e falamos isso hoje de manhã. Eu gosto de ficar falando algumas coisas que acontecem de manhã, que é para motivar aqueles que não estão vindo. Hoje nós lembramos disso. Hoje nós pensamos muito a respeito do que realmente significa, do que Paulo enxerga como igreja. Então, essa cultura que prega a ideia de que podemos servir a Deus sem estar numa igreja, isso não procede. Se você tem flertado com esse pensamento, se você acha que igreja é um lugar simplesmente de normas e regras, de legalismo, você está equivocado. Porque o que Deus tem para as nossas vidas é literalmente nos levar para o céu, nos levar para a eternidade. Para que nós possamos alcançar a eternidade, nós precisamos entender o sacrifício de Jesus e permitir que o Espírito Santo trate o nosso coração e trabalhe o nosso coração. E é por isso que o próprio Jesus fala de novo nascimento, porque ele desenvolve em nós uma nova pessoa. Você está achando que esses termos bíblicos são só literários? Não. Se você passar a sua vida inteira e não virar uma nova pessoa, você não vai para o céu. É simples. Jesus fala sobre isso. É por isso que Nicodemos perguntou: mas pode um homem velho voltar ao ventre?
Não, Jesus está falando sim de uma mudança de vida, de uma transformação de mente, de uma transformação de coração, de uma transformação de hábitos. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo via isso com clareza. E como é que Deus provoca essa nova transformação? Não é uma mágica. Deus não chega e diz assim: ah, eis meu filho que agora te transformo de todas as coisas e você é um novo homem. E aí você muda e está completamente diferente. Antes fosse. Nós poderíamos gastar um tempo aqui em oração: Senhor, muda minha vida agora já, e aí de repente eu levanto um novo homem. Eu já não tenho mais nenhum hábito antigo, eu já não quero mais fazer as coisas antigas, eu já não sou mais tentado. Olha que bênção que ia ser. Não. Deus trata os nossos corações através dos relacionamentos. E aí Ele nos coloca em uma comunidade. E aí Ele nos coloca em uma igreja. Onde nós vamos literalmente poder aprender a amar e a sermos amados. Onde nós vamos conseguir, através das relações, ser bênção na vida uns dos outros. Não tem coisa mais gostosa do que o sentimento de que você abençoou alguém. Não tem coisa mais satisfatória do que você parar para pensar e falar assim: puxa vida, essa pessoa vai para o céu, ela foi salva por Jesus. Não porque eu sou bom, mas eu participei desse processo, eu estou vendo alguém ser salvo. Gente, isso é maravilhoso. Era esse o combustível que mantinha o tanque do apóstolo Paulo, mesmo apesar de todos os problemas de perseguição, de derrota, de prisão, de surra, de fome. Ativo. É por isso que mesmo numa madrugada, depois de chicoteado, ele e Silas cantavam na prisão. E o que Paulo está dizendo aqui sobre a igreja, quando ele diz: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. E ele está aqui dizendo: fortalecei-vos. É provável que alguém tenha essa versão aí. Ele está deixando bem claro que nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer, mas no quê? Ele está falando da questão de academia? Ele está falando da questão de fazermos exercícios físicos todos os dias? Não. Ele está deixando bem claro naquilo que precisamos nos fortalecer. No que é? Dá uma olhadinha na continuação do texto. Fortalecei-vos no quê? Na graça. Na graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa ser um local de graça. Isso não tem nada a ver com o que você vai pagar ou não. É a graça do Senhor. O apóstolo Paulo olhava para a sua vida. O apóstolo Paulo olhava para tudo o que ele havia vivenciado. Ele carregava um peso no sentido de que ele sabia que por muito tempo ele perseguiu os filhos de Deus. O apóstolo Paulo era um fariseu. Ele era uma pessoa que cresceu num sistema religioso, repleto de regras, e ele conhecia regra por regra. Ele era o melhor da sua geração. Ele cresceu aprendendo da maior referência. E ele era dedicado, ele era visto como o futuro do judaísmo. As pessoas olhavam para Paulo e diziam: aquele ali será o grande nome do judaísmo. E em busca de cumprir essas regras, e em busca de fazer a vontade de Deus, ele fez tudo errado. Ele prendeu gente, ele matou gente. E ele carregava esse peso, e isso fazia com que ele soubesse como ele era uma pessoa ruim. Mas quando ele encontrou aquela luz, quando ele ouviu aquela voz que dizia: eu sou o Cristo a quem você persegue, ele passou a experimentar a graça. A graça é aquilo que olha para nós, que sabe realmente do mais profundo do nosso coração, que nos conhece e nos perdoa. A graça de Deus é aquilo que olha, que traz o perdão dos nossos pecados. E todos nós aqui temos contas a serem acertadas com o Senhor. Paulo entendeu e ele olhava para aquilo e o coração dele era grato.
Porque Paulo tinha ou teve o privilégio de entender que ele não era absolutamente ninguém. Paulo teve uma visão exata de como era falho. Algo que, aliás, muitas vezes nós tentamos esconder. Paulo tinha plena noção da sua humanidade e de como aquilo o afastava. E ele encontrou em Deus, então, a graça. E Paulo está aqui dizendo: se fortaleça nessa graça, tenha o seu coração agradecido pelo amor do Senhor. É isso que faz continuar de pé. E a igreja do Senhor precisa ser um local onde as pessoas acessem essa graça. As pessoas precisam chegar aqui, inclusive, e entender que, como nós vamos cantar daqui a pouco, não existe mais condenação. Porque Cristo morreu naquela cruz e o perdão está à disposição. Então, mais do que uma frase, ou mais do que colocamos ali como objetivo, a igreja, nós precisamos ser um local de graça. Significa que a graça precisa jorrar na minha vida. Nós precisamos entender, e aí jogando para o pessoal, que a minha vida, eu preciso ser uma fonte para as pessoas da graça do Senhor. O Senhor não nos chamou para trazer aos outros o peso do pecado, da acusação, do julgamento, mas o Senhor nos chamou para sermos uma referência de graça, de consolo, de conforto. Então isso nos traz duas reflexões. Primeiro, se estamos conseguindo construir uma comunidade em que as pessoas veem e sentem a graça do Senhor. Ou se estamos construindo uma comunidade onde as pessoas se sentem subjugadas. E a outra reflexão envolve saber se eu, particularmente, pessoalmente, eu mostro e transfiro graça aos outros, ou eu sou uma fonte ambulante de julgamento, de acusação, de peso. As pessoas querem estar ao meu lado, as pessoas fogem de mim. Graça não tem a ver com libertinagem. A graça não aceita tudo, então agora, por causa da graça, eu vou viver fazendo o que quero sempre. Não! A graça traz perdão. A graça traz a consciência do pecado e a necessidade da mudança. Por isso Paulo olhava e dizia: miserável homem que eu sou. É quando nós temos a plena noção e falamos assim: gente, como é que Deus, do alto da sua santidade, do seu trono de graça, nós cantamos aqui, és fiel em todo tempo, como é que Deus é fiel à humanidade? Com as inconstâncias do nosso coração, a nossa capacidade de fazermos o que o Senhor não quer. Aquela capacidade oculta que só você sabe. Aquela capacidade que nós temos muitas vezes de nutrir pensamentos ruins. De cultivar sentimentos como inveja, como orgulho, como ganância. Coisas que vão crescendo no coração e mesmo assim o Senhor nos ama. E mesmo assim o Senhor nos oferece perdão. Oportunidades de recomeço. A graça traz esse sentimento. A pessoa que raciocina da maneira, não, se é a graça, então eu posso pecar à vontade, porque Deus vai perdoar. Você não entendeu nada. Ah, então porque a graça a gente precisa ser, não pode ter julgamento, então nós não precisamos e não podemos denunciar o pecado. Você não entendeu nada, porque uma das funções da graça é mostrar o erro. É mostrar que pecamos, pecado ainda é pecado.
E mediante a isso, um coração arrependido encontra então o perdão. Paulo diz: fortalecei-vos, ou seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. A graça do Senhor produz alegria. Meu querido, diante do Senhor, diante da graça do Senhor, você tem experimentado alegria. Porque se a sua alegria está girando em torno simplesmente de bons momentos, se você só consegue ficar alegre, em paz, diante de situações extremamente positivas, você não entendeu a graça do Senhor. Porque Paulo cantou numa prisão depois de ter apanhado. Porque para ele nada era mais importante do que anunciar ao Senhor Jesus. Continuando o texto, depois de deixar bem claro que ele precisava se fortalecer na graça, e se não for na graça, nós não conseguimos, porque não faz nenhum sentido. Se de fato a graça redentora do Senhor não estiver alimentando o nosso coração, a igreja passa a ser uma loucura. Inclusive, muitas vezes, um local de tristeza, de doença emocional. Porque nós perdemos o foco. Se o seu objetivo na igreja é mostrar a alguém a sua capacidade, seja ela qual for, seu coração vai ficar doente. Se existe no seu coração uma necessidade prévia de reconhecimento e você precisa se sentir reconhecido por todos, por aquilo que você está fazendo, o seu coração está doente, você vai adoecer. Porque a graça não se preocupa com outra coisa que não seja agradecer ao Senhor. E o que importa realmente é que você entenda que está fazendo aquilo que Deus colocou para que você faça. É por isso que precisamos nos fortalecer no Senhor. Senão, a gente adoece. E depois de deixar bem claro isso, nós vemos que Paulo sabe que a igreja precisa ser um local também de algo. No versículo 2 nós temos: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as às pessoas da confiança que possam transmiti-las aos outros. Sabe o que a igreja precisa ser? Inclusive para mim e para você? Um local de mentoria. Um local onde nós ouvimos dos outros. Se você vem à igreja entendendo que é você quem pode passar algo e jamais receber, você está com problema. Quando nós não reconhecemos em ninguém a capacidade de aprender, quando nós nos julgamos maiores, a ponto de não termos nada para receber uns dos outros, o nosso coração está com problema. Porque ele está dizendo aqui, ele mostra o que aconteceu. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitos, testemunhas confiáveis. Você aprende de quem? Quem de fato tem sido o seu mentor? Você já parou para pensar se o seu coração ele é ensinável? Ou ele é um coração que está fechado, entendendo que já sabe tudo? Aí o problema é grande. Essa questão de mentoria tem tomado aí, tem ficado cada vez mais, infelizmente, um pouco distorcida no universo chamado coach. Uma das coisas que nós chegamos aqui e falamos hoje de manhã é que, de modo geral, nós estamos, como sociedade, caminhando para as coisas cada vez mais facilitadas, né? Então, os aplicativos eles surgem com o objetivo de facilitar a vida. Então, a tecnologia vai desenvolvendo uma maneira de facilitar as coisas. Hoje, existem pessoas que preferem falar no microfone, né? Acende a luz. Aí, alguns até brincam, estamos chegando no padrão bíblico, e disse Deus, haja luz. Então, alguns viram e falam assim, Alexa, haja luz. Não é com você, Alexa, calma. Né?
Alguns já estão nesse nível, que nem para colocar uma mão no interruptor, prefere apertar um botão e falar. A vida vai se transformando. Só que isso também traz um costume ou vai nos condicionando a coisas muito ruins, porque cada vez mais estamos deixando de lado as coisas, ou cada vez mais queremos fazer o simples e jamais nos aprofundarmos. As pessoas hoje não querem mais pensar, elas querem tudo mastigado. Então hoje, e brinco aí com os estudantes, hoje você não pesquisa mais, não existe mais, imagina. Eu já me sinto jurássico porque eu fiz trabalho em biblioteca. Alguns dão risada, mas pergunta para o pessoal abaixo de 15 anos se sabem o que é uma biblioteca. Ah, eu sei, o Google me disse. Pergunta para quem está terminando o ensino médio, se está terminando o ensino médio fazendo um trabalho em biblioteca, se faz ideia o que é pegar um livro e escrever numa folha de almaço. Nossa, fui longe agora, né? Folha de almaço, aqui o pessoal chama folha com pauta, né? Acho que é isso. A turma não pesquisa, você vai lá, coloca, digita um tema e te aparecem 7.855 sites. Alguns não se dão o trabalho nem de esconder o nome do site e manda imprimir. Eu já vi aluno que entregou literalmente ali impresso, até com propaganda. O professor sabe do que eu estou falando. Lá em Curimatá teve aluno zangado que eu cheguei num ponto e disse assim, não aceito trabalho digitado. Tem que ser escrito. O povo ficava zangado. Porque já que você não está fazendo pesquisa, pelo menos escreva. Me tiraram da turma, né? Fizeram abaixo-assinado e eu saí da turma. É mais fácil, né? Então, hoje nós temos as pessoas aí, e o que acontece? Eu quero ouvir uma palavra de Deus. Aí você vai lá no YouTube, digita, eu preciso de uma palavra de ânimo. E aí aparecem 5.000 mensagens e você escolhe. Aí vem lá 10 minutos, que um vídeo com mais de 10 minutos ninguém assiste. Porque é muito tempo. Imagina, eu prego 40 minutos, se eu pregar 42, eu vou ouvir no final. O pastor falou 1 hora hoje. Acontece. Mas você já parou para pensar que talvez você não esteja precisando nesse momento de uma palavra de ânimo, mas sim de uma confrontação, porque você está em pecado? E quando nós vivemos essa era do Evangelho, em que eu escuto apenas o que eu quero, eu não sou assim direcionado pela voz do Espírito, mas pela minha própria voz. Eu tomei um choque quando eu entrei no seminário, porque um dos professores falou que um dos maiores problemas que haviam inventado chamava-se caixinha de promessas. Aqueles um pouquinho mais experientes sabem bem, eu não sei nem se ainda vende caixinha de promessa hoje. Mas a caixinha de promessa era algo muito bacana que você tinha lá. Aí você todo dia antes de sair de casa, você puxava um papelzinho, tinha uma promessa do Senhor, e você saía alegre com aquilo. E eu olhei para o professor e falei, mas qual é o pecado numa caixinha de promessas? Eu acho a coisa mais linda. Aí ele falou assim, não, o problema é quando a pessoa só lê as promessas. É quando para ela o texto bíblico é só aquilo. E aí ela não tem mais uma vida devocional, ela não vê mais, ela não lê, ela só quer saber das promessas do Senhor. E aí você tem um problema na sua vida, porque a palavra não é só promessa. Aqueles que entendem de alimentação balanceada, e você olhando para mim sabe que eu sou alguém que tem uma alimentação balanceada, ou seja, eu sempre como no quilo, né? Não tem problema com balança. Sabem que é necessário, o pessoal diz que quanto mais colorido o prato, melhor. O meu é muito colorido, tem vários tons de branco de arroz, né? De carboidratos, assim, essas coisas. Mas tem gente que gosta do tom verde no prato, amarelo. Aquela coisa, a beterraba, gente, eu detesto beterraba. Oh, coisa difícil. Mas precisa de vários componentes para que, de fato, a sua saúde esteja num bom nível. O que acontece com quem come assim, balanceado como eu? Vai no médico, o médico não quer nem mandar para casa. Não, você precisa ficar, espera aí que o negócio está feio. A palavra é a mesma coisa. A Bíblia não tem só promessas e palavras doces. A Bíblia traz palavras que às vezes nós precisamos, que são duras, que confrontam, que rasgam.
mas que produzem mudança de vida. Então, o que nós observamos aqui na sequência, na mentoria, é que existem, e o Senhor coloca, assim, pessoas que nos trazem conhecimento, que ensinam. Quando nós nos deparamos com o texto da grande comissão, que nós temos lá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando aqueles homens ouviram aquilo, eles não se assustaram. Você não tem um texto que mostra que os homens ficaram apavorados com a missão que Jesus tinha dado. Você vê que eles ficaram, obviamente, assustados, porque não é todo dia que você vê alguém que ressuscitou subir aos céus. Alguém já viu um homem levitar aqui, subir e desaparecer? Pessoalmente, porque se você for no YouTube, você acha. Não é uma visão que você tem todo dia. Aqueles homens ficaram ali impactados. Cadê Jesus? Tanto que os anjos chegam em Atos e dizem: por que vocês estão olhando para cima? O homem que vocês viram subir vai descer. Hora de cumprir a grande comissão. Quando eles ouviram Jesus dizendo aqui: ensinem esses novos discípulos a obedecerem, sabe o que eles ouviram? Façam aquilo que eu fiz com vocês. E eles sabiam o que tinham que fazer. Você vê em Atos muita coisa bacana, mas você não vê os discípulos preocupados a ensinarem ou procurando saber como eles tinham que discipular, porque eles foram discipulados por Jesus, eles aprenderam do Mestre e sabiam o que ensinar. Então eu pergunto para você, quem tem ou quem te discipulou? E o discipulado vai muito além daquelas 10 lições. Ou 12. O discipulado trata, na verdade, de vida na vida. Jesus ensinou aqueles homens literalmente largaram tudo para seguir Jesus. E eles sabiam o que tinham que fazer. O que Paulo fez com Timóteo foi um discipulado. Paulo andou junto com Timóteo. Então a igreja precisa sim ser um lugar de mentoria. Jesus apresentou um modelo, Jesus ensinou os discípulos ensinaram os novos discípulos que fizeram novos discípulos, e aqui nós estamos em 2023. O que é que Paulo faz com Timóteo? Paulo ensina Timóteo e diz que Timóteo precisa permanecer firme, ensinando a homens e mulheres, que vão ensinar a novos homens e mulheres, e a igreja seguiu. Então a igreja, meu querido e minha querida, não é um lugar que você vem uma vez por semana, num horário específico, passar 2 horas. A igreja precisa ser um lugar onde você é mentoreado e onde você aprende a ensinar, onde você ensina também alguém. Num outro capítulo, Paulo está usando algumas alegorias, ele fala sobre a questão da corrida. Primeiro é que nesse texto que nós lemos, ele fala sobre a importância das regras, de seguir ali o que foi colocado. Um atleta que não segue as regras do jogo, ele é desclassificado. E Paulo fala muito sobre atletas, sobre atletismo, sobre corrida, e ele gosta de uma modalidade. Ele cita aquela modalidade que é o revezamento. Então, no revezamento, você pode ser a pessoa mais rápida da competição, mas se você não souber colocar ali o bastão na mão daquele que vai assumir a corrida, não adianta nada. Se você não conseguir, por mais rápido que você seja, passar o bastão na hora exata, a sua equipe perde. Porque no revezamento é importante poder e saber a hora de passar o bastão. A vida cristã, ela também é uma corrida de revezamento no sentido da missão. Não existe isso de eu passar a vida inteira, ou de eu pegar e escolher um momento da minha vida em que eu vou fazer a obra de Deus e eu corro, sou um velocista, terminei, acabou. Não, se você não passa o bastão para alguém, a tua equipe está fora. E Paulo também deixa claro qual é a hora que passa o bastão. Quando foi que Paulo passou o bastão para Timóteo? Qual que é o momento da vida do apóstolo Paulo?
é a morte. Crente não aposenta, gente. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Crente não aposenta. Não tem essa de, não, já fiz muito, deixa os outros fazerem. Não é assim que funciona. Você pode já ter feito muito numa função específica e agora você vai servir de outra maneira, inclusive mentoreando. A igreja não é um lugar onde você só ouve, você também fala, você também passa. E aí nós precisamos entender que nós carecemos de pelo menos 2 pessoas, né, a nosso redor, sempre. E você precisa avaliar se você tem essas pessoas hoje. Você precisa, na sua caminhada, ter alguém que te mentorie. Você precisa dessa figura na sua vida. E se você se acha, ou se você acha que na comunidade em que você está, ninguém faz isso, você precisa refletir. Se de fato você é tão bom, ou se o seu coração está endurecido, porque você precisa de alguém que te mentorie. E da mesma maneira que você precisa de um mentor, você precisa de alguém que você vai fazer o mesmo. Você precisa ter um discípulo. Não é um discípulo seu, eu não quero que você reproduza o seu comportamento na vida de outra pessoa, mas sim, você precisa ter alguém que aprendeu de Cristo de você. E existe uma outra figura importantíssima aqui também, que Paulo era com Timóteo e Timóteo era com Paulo, que é alguém que você compartilha, um compartilhador, é aquele que você chora junto. É aquele que sabe que você está doente. É aquele que sabe que você está sofrendo. É esse o sistema que nós encontramos. Porque a igreja, conforme o versículo 3, é um lugar também aqui, ó, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. A igreja é um local também de sofrimento e de comunhão. E aí a gente tem uma outra questão contra a cultura, porque nós estamos sendo forjados a uma sociedade em que as pessoas não podem saber que eu estou passando por problemas. Nós vivemos uma grande competição de quem tem a vida mais legal através da internet. Quem é o mais engraçado, quem posta os lugares mais bonitos, quem vai nos lugares mais especiais, quem tem uma vida bacana de ser observada. Então, ninguém compartilha choro, ninguém compartilha despensa vazia, a não ser que, às vezes, golpe, né? De vez em quando você encontra uns aí dando golpe. Mas a realidade é que nós não gostamos de mostrar fragilidade. Não, os outros não precisam saber que eu estou passando isso. E o que Paulo diz aqui com ele é o seguinte: meu querido, suporte comigo o sofrimento. E olha que Paulo se sentiu sozinho aqui nessa situação. Na outra prisão, Paulo havia recebido muitas visitas. Dessa vez ele reclama, ele diz, as pessoas não vieram me ver. Paulo estava sendo acusado de liderar revoltas, né? Era aquela época que Nero havia colocado fogo em Roma. O pessoal achava que os cristãos eram responsáveis pelas grandes desgraças que estavam acontecendo. Então, ser um líder de igreja nessa época era um negócio complicado. Imagina, as pessoas talvez sentissem medo de visitar Paulo. Vai que eu vou visitar ele, eu fico lá também. Então, Paulo escreve, me ajuda aí, suporta comigo. Igreja não é lugar só de sorriso. Igreja não é um lugar só de comunhão e do partir de pão. Paulo não está aqui dizendo, Timóteo, vem para cá que o churrasco hoje é por minha conta. Hoje a pizza é boa. Bora comer aqui. Às vezes, e é até uma preocupação, a gente quando fala muito de RD, fala da questão, né, do abrir a casa, do comer um prato de cuscuz junto, dessa comunhão à mesa, e a igreja primitiva fazia muito isso. Mas a igreja, você não compartilha só a parte boa da refeição, é a parte do choro, é do sofrimento. Você não pode ter vergonha de contar a sua dor para alguém, você precisa ter alguém que conheça a sua dor. Ah, pastor, mas eu me abri e fizeram um fuxico só.
As pessoas que usam de maneira equivocada, as coisas vão se ver com Deus. Por isso que está lá, a fofoca é pecado. Às vezes dentro da igreja, a gente, não, na igreja não tem ninguém para me abrir. Aí eu tenho meu melhor amigo, minha melhor amiga, lá fora da igreja, a vida toda torta, não está nem aí para Deus, mas com ele eu confio. Nela eu confio. Está errado. E outra coisa, se ninguém nunca te procurou para conversar, é porque talvez você não transpareça confiança para os outros. E aí você também vai ser cobrado. Porque Deus não nos chamou para sermos sozinhos. Não, ninguém, eu nem quero, viu, pastor? Eu sou muito reservado. Queridos, Deus não chamou a gente para viver reservado sem se relacionar com ninguém, não. Você pode não ser a pessoa mais social do universo, mas ser reservado a ponto de que ninguém gosta de andar com você, o Espírito Santo tem um trabalho grande no seu coração. Porque a igreja envolve isso. Então, além de frases, a igreja precisa ser um local onde encontramos essas características. E nós precisamos encontrar essas características aqui. E nosso trabalho como igreja é ver quais dessas características não temos e orar e lutar para ter. E pessoalmente, individualmente, eu também preciso ter isso na minha vida. Eu preciso ser alguém que transparece graça. Eu preciso ser alguém que tenha a capacidade de anunciar o Evangelho. Eu preciso ser alguém que tenha condições, sim, de mentorear. Veja bem, ninguém está pedindo diploma acadêmico aqui. Você não tem que ter um mestrado em teologia. Mas você precisa ter intimidade com Deus a ponto de encontrar alguém e dizer, meu filho, não faz isso. Vai para cá. Você não precisa ter lido 5.000 livros na vida, mas você precisa escutar a voz de Deus. E se você não tem ninguém, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma pessoa. Eu preciso que o Senhor me use nisso também. E ao mesmo tempo, você precisa desarmar o seu coração e entender que na igreja você também tem algo a receber. A Bíblia não diz que um tem que fazer com todos, mas ela está colocando uns aos outros. Paulo amava Timóteo, inclusive de uma questão diferenciada. É provável que tenha sido formado um sentimento paterno, porque Timóteo é outro que não faz sentido, né? Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo tinha problema de saúde. Confiar numa igreja, uma pessoa assim, é um pouco complicado, e Paulo confiou à igreja que ele amava. Local de graça, local de mentoria, local de compartilhar sofrimento. Aqueles que passam por lutas sabem muito bem como é bom você ter com quem compartilhar. E na maioria das vezes, em termos de sofrimento, nós não temos que falar, nós temos que estar. Existem momentos que você não precisa ouvir nada, até porque não vai adiantar. Mas poder receber um abraço, poder abraçar, poder chorar, isso é ouro. E as pessoas têm sofrido, as pessoas estão precisando de pessoas assim, verdadeiras. Cabe a cada um entender do Senhor e fazer. O que é que nós precisamos ser? Qual é a nossa visão? Somos igreja do Senhor. Precisamos ser um local onde isso se encontre. Na quinta-feira eu perguntei àqueles que vieram, vocês realmente sabem o que é ser discípulo? E hoje a reflexão envolve, eu realmente sou igreja? Eu sei o que significa ser igreja? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. O Ministério de Louvor pode subir.
Eu queria que você refletisse. É muito mais fácil responder se você sente essas características na igreja. Talvez alguns aqui tenham dito, pois pastor está mal, aqui a gente não é nada disso. É provável que você esteja com uma visão negativa. Mas a visão negativa que a gente tem da igreja, ela vem muito da maneira como nós estamos. Aliás, eu já tenho tempo suficiente de igreja. Esse mês eu estou completando 15 anos de ordenação. Mas eu não tenho memória da minha vida, dos 42 anos que tenho, fora da igreja. Então, eu sempre estive ligado à igreja. E sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes, nós temos famílias em que os pais, enquanto as crianças são pequenas, sabe o que as crianças escutam da igreja? Coisas ruins. Os pais na frente das crianças falam, não, porque fulano é ruim, porque ciclano não presta, porque aquele pastor, que coisa horrorosa, a igreja está ruim, a igreja está isso, a igreja está aquilo, e aí a criança cresce ouvindo mal da igreja o tempo todo, só ouve notícia ruim. Porque lá aconteceu isso, porque lá aconteceu aquilo, e aí nós passamos a infância dos nossos filhos falando mal do lugar que a gente está. Sabe o que acontece quando essa criança vira um adolescente? Ela tem pavor da igreja. Sabe o que acontece com os pais quando os filhos se tornam adolescentes? Ficam desesperados. Pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa com esses adolescentes, porque meu filho não quer saber da igreja. Você passou a infância inteira falando mal da igreja para os seus filhos. E é bem provável que às vezes nós tenhamos uma imagem ruim da igreja, que somos nós, por questões pessoais. Ou alguns que não têm os cônjuges convertidos, mas toda vez que está falando de igreja perto dele ou com ele, você está falando mal da igreja, você está falando mal da liderança, você está falando mal dos outros. Sabe o que teu cônjuge vai pensar? Que a igreja é um lugar terrível. E sabe qual é a relação que ele quer com a igreja? Nenhuma. Porque nós não temos sabedoria e não entendemos que a igreja somos nós. Então, essa noite o Senhor te trouxe aqui para que você reflita a respeito das características. Talvez você chegue à conclusão de que não, a Memorial hoje não tem nenhuma dessas três. Mas aí eu quero devolver a você. Quais dessas três características você tem? Você é uma pessoa que transmite graça? Você é alguém que tem relacionamentos, que aconselha e que é aconselhado? Você é alguém que divide o sofrimento? Coisa muda. Você percebeu que alguma dessas características você não tem? Coloque diante do Senhor. Você chegou à conclusão de que nós como igreja, olha, a gente precisa melhorar algumas dessas coisas. Então, ore pela sua igreja agora. E que assim a nossa visão comunitária se abra, não apenas de um ao outro. Porque é assim que Deus age. Qual é a característica que você precisa? Pai, louvado seja o teu santo nome. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que precisamos e exatamente por nos conhecer, o Senhor projetou a igreja. Porque é na igreja que aprendemos a ser canal de graça. Porque é na igreja, Pai, que nós aprendemos a ouvir e a falar. É na igreja que nós recebemos o Teu Evangelho e também compartilhamos. É na igreja que o Senhor nos coloca pessoas para dividir os momentos difíceis da vida, ora apoiando, ora sofrendo. Então, Pai, como pastor, eu te coloco a igreja, nos ajuda a termos essas características. Pai,
Pai, que as pessoas que chegarem aqui, que os visitantes que aqui chegarem, que elas encontrem neste local um local de graça. Um local que transmita perdão e não julgamento. Um local em que aprendam o verdadeiro evangelho. Um local onde encontrem pessoas que choram com elas. Que assim alcancemos o objetivo que o Senhor tem para nós, como comunidade. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo a cada coração agora o arrependimento necessário, o quebrantamento e a alegria pelas novas oportunidades. Assim nós oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nós vamos cantar um cântico que tem uma letra belíssima, baseado no texto bíblico, que traz verdades eternas para nós esta noite. É um texto que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação está sobre a sua vida, se você estiver sobre Cristo Jesus. Não há nada que você tenha feito que não tenha perdão. Não existe vida que Deus não transforme. Enquanto nós cantamos e louvamos por isso, você membro, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você pode trazer nos locais aqui. E se você esta noite entendeu que precisa se relacionar com esse Deus, que precisa dessa graça, desse perdão, e quiser demonstrar publicamente a sua entrega a Ele, você vem aqui à frente enquanto cantamos, que nós vamos orar com você ao final da canção. Vamos louvar e reconhecer a graça do Senhor. Nenhuma condenação há.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu santo nome. Assim nós entregamos as ofertas. Assim nós colocamos diante do Senhor, e que o Senhor nos dê a sabedoria para administrarmos da melhor maneira possível. Neste momento também nós te agradecemos, porque o Senhor, através do teu Santo Espírito, tem tocado a vida da Ariane. Ela entendeu a necessidade de experimentar da tua graça, do teu perdão. E assim ela tem a alegria, Pai, de saber que ela está perdoada, saber que o Senhor tem uma nova vida, e que o teu Santo Espírito, Pai, continue a produzir no coração dela o entendimento, que ela sinta, como diz a tua palavra, a alegria da salvação, e que ela encontre aqui nesta igreja um local de graça, um local de aprendizado, um local de compartilhamento. Então, como igreja, nos ajuda a discipulá-la da maneira correta, e que teu Santo Espírito esteja tomando conta deste coração, e que ela sinta a alegria que Paulo sentia ao perceber o que o Senhor fez na vida dele. A ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Quero te apresentar a tua nova família, igreja, mais nova integrante desta família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Você pode seguir com a sua decepção. O Isânio está aí. Vai preencher uma ficha com ele. Tá bom? Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos quase terminando. Eu já sei que no final eu vou ouvir, o pastor estava empolgado, voltou com vontade de falar, mas é bom estar de volta, e nós temos alguns avisos muito importantes. Primeiro aviso que quero dar aqui, nossa, não consigo ler, tá, já sei. Queridos, é o seguinte, eu queria aproveitar aqui, pode continuar tocando, Júnior. Eu queria aproveitar aqui rapidamente, eu queria pedir que todos os diáconos, você que foi diácono eleito para este ano, se levante, por favor. Na verdade, venha aqui à frente. Diáconos, venham aqui à frente. Isso. Venham, diáconos. Podem vir. Isso. Os irmãos que também foram eleitos da comissão de ética. Você que foi eleito da comissão, venha aqui à frente também, rapidamente.
Você que foi eleito, venha, fique aqui do meu lado, fiquem aqui do meu lado. Isso. Podem vir. Queridos, como nós falamos, fevereiro é um mês em que nós queremos deixar bem claro. Podem vir mais para cá, isso, para sair todo mundo. Fevereiro é um mês que a gente quer deixar bem claro o que temos sonhado para o ano, né? Estamos falando sim de visão, de direcionamento. E como falei no ano passado, que nós estávamos literalmente deixando essa fase, ligada à fase de pandemia, sepultada no ano de 2022, nós agora entendemos e queremos buscar. Então, em que sentido? Os diáconos, eles não são apenas pessoas que nos auxiliam na ceia. Na verdade, os diáconos, eles surgem com uma importância muito grande no texto, porque eles são levantados para auxiliar os apóstolos em questões que são problemáticas, em questões de acompanhamento. E esse ano nós queremos fazer, literalmente, um mutirão de visitação. Existe na mente de muitas pessoas que a visita só vale se for o pastor da igreja. Em alguns momentos, até você tendo 2 pastores, mesmo que um vá te visitar, a pessoa quer que o outro vá. Mas isso não é bíblico. O que a Bíblia nos fala é para cuidarmos uns dos outros. Mas eu já conversei com eles e também aqui com os irmãos ligados à chamada comissão de ética, que às vezes assusta o nome. Nossa, comissão de ética, meu Deus, só visita quem está em pecado. Não. Nós queremos alcançar, e se você tem sentido falta de alguém, se você quer, precisa, sabe de alguém que precisa de visitas, você vai ter a partir de hoje, a partir de segunda-feira, um canal para isso. E eu aqui quero mostrar para a igreja, nós temos pessoas aqui que representam a igreja, que estarão visitando, inclusive os diáconos. Os irmãos que também estão... Você está na comissão, não está, meu filho? Então vem, rapaz. Poxa, eu falei ética e diácono, estou vendo ele sentado aqui. Caio também. Nós estamos literalmente criando uma força-tarefa para visitarmos. Então não fique mais, ninguém me visita nessa igreja, a igreja não vai atrás. Diga. Nós temos agora, né, nós temos novamente, a secretaria voltou a ter o número, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, mas agora nós temos, a igreja tem um WhatsApp, tem um número, vai circular nos grupos. Se você é membro dessa igreja e não está em nenhum grupo, tudo bem, é um direito seu, mas você também perde algumas questões de informação, tá? Mas nós temos, mande uma mensagem, diga, indique, nos procure. Não tem problema não, se é você que quer receber a visita, não tem problema, diga. Porque a Bíblia traz alguns dons espirituais, nenhum deles envolve aquela questão de ler a mente do outro. Nenhum de nós tem esse dom da clarividência, né? Então eu estou sabendo o que o Chiquinho está pensando agora. Não sei, que bom, né, Chiquinho? Graças a Deus que a gente não sabe o que os outros estão pensando. Então se você não falar, a gente não descobre. Não fica aí achando, eu quero ver se alguém vai perceber que eu estou triste. Não é isso que a Bíblia ensina, queridos. Eu quero dizer que essas pessoas, elas têm a autoridade, a responsabilidade, o compromisso de representarem a igreja. E por que estou dividindo isso? Porque é óbvio que uma pessoa ou duas não dá conta. Então não fique mais esperando ou querendo. Se você está sentindo falta, sabe, de alguém que não voltou, de alguém que se perdeu aí pelo processo da pandemia, indique, mande uma mensagem, fale diretamente conosco, né? Para que assim possamos agora, vamos correr atrás. Está atrasado, hein, pastor? Antes tarde do que nunca, ok? Não fique sempre achando que está ruim, entenda e ajude. Vamos voltar a caminhar, a correr literalmente para a honra e glória do Senhor, amém? Amém. Então procure, no final, se já quiser o número, a gente põe de novo, vai mandar nos grupos, é o WhatsApp da igreja, você pode mandar uma mensagem e nós vamos começar a agendar essas visitas. E olha, falando bem sério agora, eu não vou receber visita porque eu vou ter que fazer um lanche especial e minha situação, ninguém está indo para comer, por mais que eu pareça gostar de comer, não é isso que eu estou interessado na sua residência. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se você quiser fazer um lanchinho, eu não vou dizer não, é óbvio. Mas não é esse o foco, tá bom? O objetivo é fazermos o que a palavra nos pede. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. E vamos trabalhar e muito esse ano fazendo aquilo que o Senhor nos pediu.
a quinta-feira normal, é a semana de carnaval, então qual a única mudança que teremos aí por causa do carnaval? Não tem EBD, tá bom? Não teremos EBD domingo, mas à noite tem culto. Os ensaios aí estão mantidos, só não teremos a nossa EBD, o diretor pediu aí, ele percebeu que alguns professores não estariam, teríamos uma dificuldade de manter as classes, mas fora isso, teremos o nosso culto absolutamente normal. Isso dito, vou chamar aqui os aniversariantes para encerrarmos o culto. Então, dia 12, hoje, não é isso? Érica Thaís, a Gal Valadar. Dia 14, a Maria do Livramento. Também no dia 14, a Francisca Moreira dos Santos, a Luzinete de Oliveira. Dia 15, a Júlia Paixão. Dia 16, o Caio, já está aqui. E dia 17, a Rosiane. Tem mais? Rosiane Pedrosa. É isso? Muito bem. O Caio está aqui. Mas, temos. Vamos lá, você que eu chamei. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Vamos nos colocar de pé. Estamos chegando ao final. Mais um culto, vem. Deixa eu ver. Ok. Então, você que nos visita, muito obrigado pela sua presença. Que você se sinta bem aqui conosco, até o dia que quiser ficar, viu? Se quiser ficar, não tem problema não. Mas é muito bom ter vocês aqui. E a todos, que tenhamos uma semana... Vem mais para cá, Caio. Que tenhamos uma semana abençoada, né? Não apenas pelos aniversários, mas pela presença do Senhor. Que seja uma semana de vitória na sua vida. Que você sinta a ação do Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Desta maneira nós entregamos este culto. Nós colocamos diante do Senhor as nossas orações, as nossas lágrimas, as nossas ofertas, os nossos pensamentos. Que tudo isso chegue como um aroma suave ao teu trono. Que o Senhor se agrade daquilo que fazemos aqui. Que o Senhor receba o nosso culto. Da mesma maneira, eu sei que temos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão em casa. Muitos desejosos de estarem conosco aqui. Outros que não podem, seja pela saúde, seja pela distância física. Tu sabes, abençoa todas as famílias desta igreja. E assim também como os nossos irmãos e irmãs, Pai, que estão esta semana comemorando o dom da vida. Nós te agradecemos, porque acima de tudo, eles comemoram diante do Senhor. E que cada um tenha um dia especial, que cada um sinta de maneira especial a tua presença, o teu toque, como um presente no aniversário. Abençoa todos aqueles que nos visitam e que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do teu Santo Espírito sejam com todos os teus filhos aqui presentes em casa, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e uma ótima semana. Amém. E florestas
convidar você a fechar os seus olhos e a se colocar agora em oração diante do Senhor. Coloque-se agora, que absolutamente nada de fato esteja interferindo. Então, feche seus olhos, faça agora uma oração. Acima de tudo, que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa. Colocamos diante do Senhor os nossos corações, que absolutamente tudo o que já está acontecendo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu Santo Espírito encontre liberdade em nossos corações, que mais uma vez seja noite de quebrantamento, que mais uma vez esta noite seja de convencimento de pecado, que possamos realmente, Pai, entender o que precisamos fazer e que o Senhor seja glorificado. Tens misericórdia de nós, ser com aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, os irmãos que estão acompanhando a transmissão. Fala, Pai, fala a todos os corações. Assim nós agradecemos pela tua santa presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos louvar o nosso Deus com alegria, nessa oportunidade que temos de juntos podermos louvá-lo, bendizê-lo, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, a sua glória. Que a presença do Santo Espírito de Deus seja conosco nessa noite, que nós tenhamos nosso coração cativo a Deus, nossas mentes, e que nesse momento nós possamos entregar a Ele aquilo que lhe é devido, a adoração, o louvor, a exaltação, porque Ele é o nosso Deus fiel. Que Ele venha criar em nós um coração puro, um espírito reto, no nome santo do Seu Filho. Vamos juntos adorar o Senhor com alegria?
coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser transformados, renovados em Ti, Deus querido. Vem, Senhor, e faz a obra em nós nessa noite. Cante pra Ele. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor. E renova, um espírito inabalável. Faz agir em nós, Espírito. Faz agir em nós o Teu Espírito. Faz agir em nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Que esse seja o desejo dos nossos corações. Sermos seres, filhos de Deus, que vivam segundo o seu coração, em obediência à Tua palavra. Aleluia, Senhor. Te louvamos e te exaltamos. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Glória seja dada ao Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. E nós vamos declarar ainda que nós queremos mais desse Deus, porque Ele tem muito ainda para derramar da Sua presença sobre nós. Aleluia! Teu amor, teu carinho, tua palavra e tua justiça. Teu amor, teu carinho, tua palavra e tua justiça. Nós nos prostramos, Senhor, mediante a Tua glória. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim.
busco, te amo mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Tua paz, Tua bondade, teu cuidado e teu querer, tua paz, tua bondade, teu cuidado e teu querer. Prostrando tudo aos teus pés, Senhor Jesus. Que tu és o dono da glória. Aos teus Aleluia. Te Te exaltando, dou Deus. tudo de mim. Declare a Ele. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Você pode falar com mais força, nosso Deus. Grande é a glória de Jesus, que bebeu, nasceu, fez a obra completa para nós sermos salvos por nosso Pai Celestial. E nós vamos declarar a Ele todo o amor, todo o carinho que Ele tem derramado sobre nós. Aleluia! Teu amor, teu carinho, tua palavra e tua justiça. Teu amor, teu carinho, tua palavra e tua justiça. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. E Deus tem sido o motivo pelo qual nós temos renovado nossas forças para continuar nossa jornada nessa vida, que muitos dias não parece ser tão fácil. Muitos dias a gente gostaria mesmo era de não existir. Quantas vezes nós já passamos por situações em que nós gostaríamos de não existir? Algumas situações de dor nós gostaríamos de saltar da nossa vida, não ter que passar. Mas o Senhor permanece fiel conosco, tanto nos dias de bonança, nos dias de alegria, quanto nos dias de dor, nos dias de dificuldade, nos dias de luta que nós temos em nossos lares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Deus permanece fiel conosco. Que Ele seja cada dia o nosso respirar, e o pão nosso de cada dia é Jesus, que desceu do céu. É o alimento para as nossas almas. Que nós possamos tomar posse desse alimento que foi derramado
em amor pelo nosso Deus Pai Celestial. Ao você cantar essa próxima canção, você possa ver Jesus como centro, o centro do nosso viver, o centro da nossa vida, a motivação que nós temos para continuar a nossa jornada, porque um dia nos encontraremos com Ele, amém? Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Teu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita eu nada sou sem ti. Declare para Ele que você não é nada sem Ele. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Feche seus olhos. Nós acabamos de cantar que o Senhor é o nosso respirar. Nós acabamos de declarar que queremos fazer a vontade do Senhor, que não somos nada sem o Senhor. E nós precisamos, além da canção, confiar de que, de fato, quando nós nos envolvemos dessa maneira com o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor é realmente o seu respirar. Significa que Ele está cuidando de você. E nós vamos orar agora, nós vamos interceder
Eu não sei qual a motivação que realmente te trouxe aqui, mas é provável que você esteja vivendo situações que necessitam de oração. E se tem algo aí no seu coração que está pesando, que está incomodando, se tem algo que está te colocando triste, se tem algo que está te tirando o sono, coloque diante do Senhor agora. Tenha certeza de que esse Deus que nós estamos louvando é um Deus que escuta as nossas orações e que realmente cuida de nós. Não permita que problemas, que dilemas tirem a sua comunhão com Ele. Apresente a Ele agora o pedido que você tiver, se é uma situação, uma doença, problema financeiro, uma questão afetiva, não sei, é você. Mas saiba que o Deus que cuida de nós é poderoso para resolver. Pai, nesse instante, nós acabamos de declarar que, de fato, queremos estar inteiramente voltados ao Senhor. Nós acabamos de cantar que o nosso respirar é a Tua presença, é a Tua vontade. Muito mais do que palavras em uma bela melodia, essa seja realmente a nossa experiência contigo. E de fato a nossa motivação seja fazer a Tua vontade, como cantamos agora. E assim nós clamamos, Pai, misericórdia. Eu coloco agora a Tua igreja, a começar de mim, que tenhamos realmente a confiança plena de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Os Teus filhos e filhas estão nesse instante colocando pedidos, angústias, situações que têm entristecido, preocupado. Temos pessoas que estão acompanhando agora essa transmissão, que também estão com o coração pesado, preocupados. Pedidos estão sendo lançados no Teu trono agora, e nós clamamos, Pai, misericórdia da Tua igreja. Tens misericórdia, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada problema. E nós agora como igreja clamamos por uma promessa que o Senhor nos fez, a respeito de estar conosco todos os dias, até a consumação, até o fim. E que o Teu Santo Espírito derramaria a paz que excede todo entendimento. Então agora como igreja, nós clamamos, Pai, em busca dessa paz. Pai, traz paz e alegria no coração da Tua igreja, no coração dos Teus servos. Que tenhamos realmente a fé e a esperança de saber que o Senhor está ao nosso lado. Seja qual for o problema, o desafio, traz paz agora, que tenhamos a confiança de saber que o Senhor está lutando por nós, que o Senhor está nos cuidando, que o Senhor está nos protegendo, e assim recebe cada oração, e dá a convicção e a certeza de saber que o Senhor está nos ouvindo. Recebe a oração da Tua igreja agora, e age conforme a Tua santa vontade. E que como igreja verdadeiramente tenhamos a alegria de declarar que o Senhor é o nosso respirar. Que fazer a Tua vontade, como disse Jesus, é o nosso pão. Que tenhamos a alegria constante de estar na Tua presença, de buscar a Tua santa presença. Assim nós oramos agora agradecidos, porque o Senhor é um Deus fiel, que ouve as nossas orações. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Tenha certeza que o Senhor ouviu a tua oração. Olha para quem está do teu lado aí, não precisa tocar nele não, mas diz: Deus ouviu a sua oração. Fala agora. É verdade, acredite, o Senhor ouviu a tua oração. E nós vamos continuar louvando, nós vamos declarar a bondade e a fidelidade de Deus. E enquanto nós cantamos bondade de Deus, as crianças, até os 10 anos, vão poder subir ali
porque vai começar a programação. Então, enquanto cantamos Bondade de Deus, as crianças podem ir ali para o seu espaço. Vamos louvar. Desde quando eu me levanto e até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, nós cantaremos a bondade de Deus. E a igreja? Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
Acabamos de cantar sobre a bondade de Deus, a fidelidade. E eu imagino que você, tanto quanto eu, gosta muito de cantar esse cântico. Eu fico muito feliz, eu gosto muito. Fala muito ao meu coração. E uma das maneiras que Deus tem mostrado sua fidelidade em nós como comunidade é a maneira como Ele tem concedido crianças às famílias, né? Então, o último domingo que eu preguei antes das férias, eu apresentei bebê, e hoje tem bebê para apresentar, e essa semana já ficamos felizes aí que mais bebês foram encomendados. Então Deus continua abençoando. Então olha, você que é casado que ainda não tem filho, estou sentindo aí que esse ano é o ano, viu? Porque vou te falar, até a Nívia me deu um susto essa semana, que eu quase tenho um infarto, testou foi tudo. Me fez comprar teste e tudo. Eu falei, você está de brincadeira. Tá? Você não brinca com coisa séria. Deus sabe do meu coração. Eu já não tenho mais a idade para começar de novo, gente. Já foi, já dei minha contribuição ao mundo. Já temos 3, está ótimo, né? Então preste atenção, você casado novo aí, Getúlio está sorrindo. Isânia também escapou até agora. Sei não, hein? Esse ano tem muita coisa para vir aí, mas eu quero com muita alegria apresentar para os irmãos mais uma criança. E eu quero chamar aqui o Jordi Mesquita e a Josnaira Caroline, juntamente com sua família. Quero destacar aí a vovó da criança, porque nós vamos apresentar o João Emanuel, nome tão bonito, significado tão forte. E todos os que são família, né? Todos os parentes e os que se sentem família, venham aqui, por favor, que nós vamos agora, mais uma vez, orar agradecendo a Deus. A Bíblia diz, a família é grande, vem a família é grande. Tem primo que não está subindo, tem muito primo, inclusive, venham. Bênção. Olha. Venham pra cá. Isso. Fiquem aqui. Os pais ficam aqui. Dê a volta. Isso. Cadê o Geriano? O Geriano tá tímido? O Geriano não quer fazer parte da família. Gessiara. Não tô entendendo por que os primos não estão vindo. Estão escondidos? O Jorge e Eva. Vocês não são família. Quem? A Camille, vocês não são família. Olha só, o Geriano não veio ainda, gente. Tá lá fora o Geriano. Que coisa. Muito bem, só um minutinho aqui. Conhecendo aqui o Puff. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agradecendo. Eu sei da alegria que um bebê representa na vida de uma família. O Senhor esteja abençoando grandemente João Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Ele represente isso na família. Feche os seus olhos. Pai, como é bom experimentar da Tua fidelidade. Nós sabemos da alegria que uma criança traz a um casal, a uma família, e o Senhor tem nos presenteado, e mais uma vez, com alegria no coração, nós oramos por uma criança, e agora nós colocamos o João Emanuel. Que o Senhor, Pai, o proteja de todas as doenças, nesse período de tamanha dedicação e de tamanha imunidade, Pai, ele tão dependente ainda, que o Senhor proteja de absolutamente tudo. Que o Senhor conceda aos seus pais a sabedoria, a calma, a tranquilidade para cuidarem dele, e assim toda a família, os irmãos, os avós, os primos, que de fato ele represente sempre a tua bênção e a tua alegria no meio desta família. Que este nome tão belo signifique a tua presença no meio da família. Então abençoa, seja com os primos, com as irmãs, com os avós,
Que todos tenham a tranquilidade e a sabedoria de criar da melhor maneira possível. E que ele, desde a infância, tenha sempre grandes experiências com o Senhor. Assim como igreja, nós oramos agradecidos. No nome precioso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Deixa eu devolver aqui. Isso. Eu vou entregar aqui o certificado. Amém. E já a primeira biblinha para ouvir as histórias do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês. Podem se assentar, sejam bem-vindos. Glória a Deus. A igreja também pode sentar. E assim nós agradecemos ao Senhor. Criança, é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar de volta. Até achei curioso porque eu vi muitas brincadeiras a respeito do mês de janeiro demorar muito para passar, né? Então o pessoal lá comemorando, fazendo foto da virada do mês, dizendo que janeiro já estava com 42 dias e não entrava fevereiro. Aí essa semana eu vi uma muito legal que dizia assim, aprende janeiro, fevereiro já em 3 dias colocou 5. Então é assim que se passa o mês. Estamos caminhando para metade de fevereiro. Mas quem tira férias em janeiro não acha que janeiro demora para passar. Na verdade, passa rápido, né? Quem está de férias. Mas mesmo assim, foi muito bom. E é uma alegria estar de volta com os irmãos e poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo. Esse foi o livro que nós estudamos essa semana, a classe de adultos, Panorama. Eu até brinquei hoje de manhã, né? Eu falei, eu me empolguei tanto com 2 Timóteo que a pregação é no livro hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está escrevendo e depois nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, eu estou lendo na NVT, nova versão, e nós vamos ler. Diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las aos outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em que foram escolhidos. Amém. Eu não sei se você já fez o exercício, ou já parou para pensar, quais seriam, se